Numa tarde comum em Hanover, Christoph Buvin saiu do trabalho e caminhou até seu carro. Um estranho surgiu com um guarda-chuva nas mãos e, segundos depois, Christoph foi atacado com um veneno quase impossível de detectar. 14 anos depois, o mistério persiste. Quem atacou Christoph e por quê? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente continua dando aí uma pequena volta ao mundo. Dessa vez a gente vai para a Alemanha com o envenenamento do Christoph Buvin. Alexandre. Envenenamento tá em moda ultimamente. Tá. Muitos casos de envenenamento de bolo, serial killer que envenena as pessoas. No chocolate, umas coisas doidas assim. Mas aqui no Brasil, né? Sim. Infelizmente. O Christoph Buvin nasceu em 19 de maio de 71. Casado e pai de 2 filhos, ele vivia com a sua família no distrito de Celle, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Descrito como alguém tranquilo e dedicado à rotina, o Christoph não parecia ter conflitos pessoais ou profissionais conhecidos. Fisicamente, ele media 1,73 de altura e pesava cerca de 69 quilos. Todos os dias, o Christoph dirigia cerca de 50 quilômetros até Hanover, onde ele trabalhava como engenheiro de software e administrador de banco de dados para o sindicato IG Bergbau, Chemie e Energie, que representa os trabalhadores das indústrias de mineração, química e energia. É isso que essas 3 palavras significam, inclusive. Geralmente, ele estacionava o carro a poucos minutos a pé do seu local de trabalho. Na tarde de sexta-feira, 15 de julho de 2011, por volta das 3h55 da tarde, o Christoph saiu do trabalho no bairro de Kallenberger Neustadt, em Hanover, e ele caminhava em direção ao carro pela Fischerstraße, próximo ao viaduto Brimadam. Ele percebeu um homem parado na calçada, segurando um guarda-chuva fechado. O sujeito, um jovem magro com um rosto marcado por cicatrizes de acne, vestindo jaqueta escura, boné de beisebol e óculos escuro, parecia observar os seus movimentos. Guiado por um instinto de autoproteção, o Christoph atravessou a rua. O estranho, porém, começou a segui-lo e o ultrapassou alguns metros adiante. Um instante depois, o Christoph sentiu uma picada aguda na nádega esquerda. Ao se virar, ele viu que o agressor havia adaptado uma pequena seringa na ponta do guarda-chuva e tinha usado para atingi-lo. Assustado, o Christoph tentou confrontar o homem e conseguiu arrancar a seringa, que continha um líquido transparente, junto de um tubo plástico preso com fita à ponta do guarda-chuva. O agressor se desvencilhou rapidamente, fugindo em direção à Jägerstraße. O Christoph ainda o perseguiu por alguns metros, mas acabou o perdendo de vista. A partir daquele momento, ficou claro que o Christoph havia sido injetado com uma substância desconhecida por um agressor que permanecia não identificado. O que restou nas mãos do Christoph foi um pequeno tubo envolto em fita adesiva preta, contendo uma seringa cheia de um líquido transparente. Assustado, ele chamou a polícia e, em seguida, uma ambulância o levou ao hospital. Lá, ele passou por exames e teve uma amostra de sangue coletada. Temendo ter sido infectado com HIV ou com alguma droga, o Christoph recebeu medicação profilática para tomar em casa. Mas os efeitos colaterais foram tão intensos que ele precisou interromper o tratamento.
Apesar do pânico inicial, nenhum exame conseguiu esclarecer o que tinha sido injetado nele e nos primeiros dias após esse incidente, ele não apresentou sintomas aparentes. A princípio, tudo parecia normal, mas a dúvida sobre o conteúdo da seringa permanecia. Cerca de uma semana depois do ataque, o estado de saúde do Christoph piorou de forma abrupta. Aquilo que inicialmente parecia um incidente sem consequências evoluiu rapidamente para um quadro alarmante. Ele desenvolveu uma erupção cutânea intensa, acompanhada de coceira, febre, náuseas e dores de cabeça excruciantes. Nos dias seguintes, a sua pele começou a descamar e o seu rosto ficou visivelmente desfigurado. Levado novamente ao hospital, o Christoph apresentava níveis elevados de marcadores inflamatórios. Apesar disso, exames adicionais, incluindo perfis de anticorpos, complemento e parâmetros gerais de infecção, não apontaram sinais de sepse ou de uma síndrome parainfecciosa. A sua condição continuava a se deteriorar, com fadiga extrema e déficits neurológicos que o deixaram sonolento e confuso. Desesperado, o Christoph dizia aos médicos: "Algo no meu corpo está me envenenando." Sem um diagnóstico claro e diante da rápida progressão dos sintomas, ele acabou sendo tratado como um possível caso de síndrome de Guillain-Barré. Nas semanas seguintes, a condição do Christoph continuou a se deteriorar de forma dramática. No início, ele perdeu gradualmente a capacidade de falar e de se mover sozinho. Logo depois, tornou-se tetraplégico. No final de agosto de 2011, cerca de 6 semanas após o ataque, ele entrou em coma e passou a necessitar de ventilação mecânica e cuidados integrais. Na prática, ele se encontrava em estado vegetativo persistente. Diante da rápida e inexplicável piora, os médicos passaram a considerar a possibilidade de envenenamento por metais pesados. Os exames toxicológicos revelaram um resultado devastador. O Christoph apresentava níveis extremamente elevados de mercúrio no sangue, mais de 2.000 vezes acima do limite tolerável no corpo humano. Quase simultaneamente, a investigação sobre o líquido injetado finalmente trouxe respostas. Ficou claro que a substância contida na seringa era dimetilmercúrio, um composto altamente tóxico capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, causar danos neurológicos severos e se acumular nos órgãos, especialmente nos rins. É um dos venenos mais letais conhecidos. O diagnóstico, porém, chegou tarde demais. Mesmo sabendo agora o que tinha sido injetado, já não era possível reverter os danos. Apesar de pequenas melhoras relatadas no início de 2012, o suficiente para que o Christoph fosse transferido para uma clínica de reabilitação, os danos provocados pelo dimetilmercúrio eram irreversíveis. Os seus níveis de mercúrio permaneciam milhares de vezes acima do normal e o metal já tinha causado lesões profundas no sistema nervoso central, falência orgânica progressiva e crises neurológicas severas. Uma terapia de quelagem com DMPS chegou a reduzir gradualmente a quantidade de mercúrio no sangue, mas não foi capaz de reverter o quadro. O Christoph vivia em um asilo sob cuidados integrais, incapaz de falar, de se mover ou de respirar sem assistência. Quase 10 meses após o ataque, em 9 de maio de 2012, ele sofreu um estado de mal epilético, uma crise convulsiva prolongada e resistente a tratamento, e não sobreviveu. Ele morreu em consequência direta do envenenamento aos 40 anos, após um período de intenso e agonizante sofrimento.
O caso, descrito por um apresentador da ZDF como um crime saído de um filme de espionagem, chocou a Alemanha. O Christoph não foi morto a tiros ou facadas, mas por um guarda-chuva adaptado para injetar uma das toxinas mais letais do mundo. As investigações começaram pelo círculo pessoal e profissional do Christoph, mas nada indicava conflitos, ameaças ou inimigos. A vida dele era considerada estável e o trabalho como desenvolvedor de software não sugeria qualquer risco. Familiares e colegas de trabalho foram interrogados, mas nenhum deles conseguiu oferecer informações que esclarecessem o ataque. A polícia também analisou o computador da vítima, mas não encontrou qualquer pista relevante. Restava apenas a descrição do agressor, insuficiente para avançar na identificação. Até hoje, não houve nenhum caso semelhante registrado na região. O Ministério Público classificou inicialmente esse episódio como lesão corporal resultante em morte. Mesmo assim, a investigação logo demonstrou falhas importantes. O manuseio da seringa e do líquido encontrado, além do tempo excessivo para identificar a substância, levanta a dúvida. Será que a vida do Christoph poderia ter sido salva se o caso tivesse sido tratado com a urgência necessária desde o início? A polícia só divulgou um comunicado 2 dias depois do ataque sofrido por ele, mencionando explicitamente o uso de uma seringa. Quando o estado do Christoph começou a piorar, teria sido essencial acionar especialistas e conduzir uma análise rigorosa do material apreendido. Jornalistas sugerem que esses passos foram tomados, mas de maneira superficial. E fica a pergunta inevitável: se a vítima fosse uma figura política de alto escalão, não teria sido imediatamente transferida para um centro de excelência, independentemente do custo? A autópsia foi realizada 2 dias após a morte do Christoph. O exame externo revelou apenas uma mordida no canto esquerdo da boca e atrofia muscular em uma das pernas. Não havia lesões na língua, nem danos nos músculos do pescoço, e tampouco surgiram sinais clássicos de intoxicação por talho, como linhas de mie nas unhas ou marcas de injeção na região glútea. Só para lembrar que as linhas de mie são aquelas linhas branquinhas que vão aparecendo nas unhas conforme a unha vai crescendo. Eu falei bastante disso no caso da Zuling, né, que foi um caso de envenenamento por talho. O exame interno mostrou danos graves no sistema nervoso central. O cérebro do Christoph estava pesando 1,110 kg e estava bastante atrofiado, especialmente no cerebelo, na ponte e no bulbo. No lobo occipital direito havia uma área afundada de 3 centímetros, com forte perda de tecido cerebral, e os 2 hipocampos estavam menores do que o normal. Os rins dele estavam muito inchados, mas os outros órgãos não mostravam alterações importantes. A análise do tecido nervoso confirmou lesões típicas de intoxicação por compostos de mercúrio. Foram observadas áreas de morte de neurônios, perda organizada de células nervosas e presença de macrófagos, células de defesa, no córtex occipital. A tomografia computadorizada feita após a morte não encontrou depósitos de mercúrio metálico no corpo, mas mostrou uma subluxação, um deslocamento parcial da articulação da mandíbula, algo que pode acontecer em crises convulsivas muito fortes. Isso reforça a possibilidade de que a morte tenha realmente ocorrido durante um estado de convulsões contínuas. Os exames toxicológicos foram decisivos. Mercúrio e metilmercúrio estavam presentes no sangue e nos tecidos do fígado e dos rins do Christoph. As concentrações eram extremamente altas, até 230 vezes acima do normal nos órgãos
e cerca de 2.000 vezes acima no sangue, considerando o aumento esperado após a morte. Já o nível de tálio era muito baixo, era menos de 0,2 microgramas por litro, que é muito abaixo do limite clínico. E eu estou falando do tálio porque o tálio está presente no mercúrio que tem nos termômetros, por exemplo. E isso vai ser importante, né, daqui a pouco. Com base nesses resultados e no histórico médico, a causa da morte foi definida como um estado epilético grave e contínuo, causado por uma forte atrofia cerebral, compatível com a intoxicação por dimetilmercúrio. A evolução dos sintomas, alterações neurológicas vagas, rápida piora e o coma, segue o padrão observado em envenenamentos severos por esse composto. O caso reforça que não existem sinais clínicos ou achados macroscópicos específicos que indiquem intoxicação por dimetilmercúrio. Por isso, tanto o exame neuropatológico quanto a análise toxicológica são essenciais para confirmar esse tipo de envenenamento letal. As intoxicações, em geral, são especialmente difíceis de diagnosticar na medicina legal, porque muitas vezes não apresentam sintomas típicos ou achados claros na autópsia. Isso torna os casos de envenenamento, principalmente os envenenamentos homicidas, amplamente subdiagnosticados. Entre as substâncias mais perigosas está exatamente o mercúrio, encontrado em diversas formas no ambiente e em produtos do dia a dia. A sua toxicidade depende da via de exposição e do tipo de composto. Os mais letais são os compostos orgânicos, exatamente como o dimetilmercúrio, uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas, capaz de causar morte com menos de 0,1 mililitro. Extremamente lipofílico, ele atravessa facilmente a pele, os tecidos e até materiais protetores, sendo rapidamente convertido em metilmercúrio, que se acumula no organismo e atravessa a barreira hematoencefálica. Historicamente, o consumo de peixes contaminados com metilmercúrio provocou grandes desastres de saúde pública, como a doença de Minamata no Japão, que deixou milhares de pessoas intoxicadas e centenas de mortos. Os seus achados neuropatológicos típicos incluem necrose e perda neuronal, especialmente nos lobos temporal e occipital, além de lesões características no cerebelo. O caso do Christoph apresenta alterações compatíveis com uma forma subaguda da doença de Minamata, necrose laminar predominante no lobo occipital, perda de células granulares no cerebelo e degeneração no tronco encefálico. A toxicologia revelou níveis extremamente elevados de mercúrio, confirmando o diagnóstico da intoxicação fatal por dimetilmercúrio. Atualmente, esse composto tem uso bastante limitado, sendo empregado principalmente como padrão laboratorial. Os casos de suicídio ou homicídio envolvendo os compostos de mercúrio se tornaram raros nas últimas décadas, mas há registros históricos de intoxicações intencionais e acidentais ao longo dos séculos, em parte porque o mercúrio foi amplamente utilizado na medicina, então ele esteve facilmente acessível por muito tempo, até no termômetro que a gente tinha em casa antigamente, né? Mas aquele termômetro que era bom. Os casos de intoxicação por compostos de mercúrio registrados nos últimos anos geralmente envolvem vítimas ou autores que tiveram contato com essas substâncias em função da sua atividade profissional. Embora existam alguns episódios criminais ou suicídios relacionados ao uso de mercúrio metálico, os relatos de envenenamento homicida por compostos orgânicos de mercúrio são extremamente raros. Um dos episódios mais conhecidos é o da química americana Karen Wetherham, cuja morte se tornou emblemática pela forma acidental da exposição. Professora na faculdade de Dartmouth, ela entrou em contato com apenas algumas gotas do dimetilmercúrio durante um experimento, mesmo usando luvas de látex
que se revelaram insuficientes. Os sintomas surgiram cerca de 3 meses após o acidente e ela morreu em 97, 10 meses depois da exposição. O caso aumentou a conscientização sobre a extrema toxicidade desse composto e a sua capacidade de atravessar materiais porosos, como o látex, por exemplo. Afinal, ela estava manuseando usando luva, mas nem isso adiantou. Após o incidente, muitas instituições descartaram os seus estoques dessa substância, tornando o produto praticamente inacessível. O dimetilmercúrio, uma neurotoxina incolor e fatal mesmo em quantidades mínimas, hoje é utilizado apenas em linhas de pesquisa altamente específicas. A sua letalidade e rápida absorção ficaram amplamente conhecidas justamente por causa do trágico acidente envolvendo a Karen Wetherham. Os investigadores encontraram no carro do Christoph Bovin uma pequena seringa do tipo usado para injeções subcutâneas, contendo um líquido composto por mercúrio e tálio, além de diversas esferas de compostos metálicos de mercúrio no painel do carro, como o mercúrio não orgânico e o sulfato de mercúrio. Também ficou evidente que o Christoph tinha acesso profissional a substâncias contendo mercúrio, especialmente termômetros de baixa temperatura, que continham mercúrio metálico entre 8,5% e 40% de tálio. A análise desse fluido transparente dentro da seringa indicou que a mistura era compatível com a usada nesses termômetros, mas os exames de sangue, urina e tecido realizados antes e depois da morte do Christoph não revelaram níveis elevados de tálio no organismo dele. Durante a autópsia, também não foram encontradas características típicas de envenenamento por essa substância, como as linhas de Mi nas unhas. Assim, mesmo que o Christoph tivesse utilizado o conteúdo da seringa, apenas uma quantidade mínima de tálio poderia ter sido administrada, insuficiente para causar o seu quadro clínico. Isso levou os investigadores a concluírem que o tálio não desempenhou papel relevante na intoxicação. Segundo um artigo de 2020 publicado na Forensic Science, Medicine and Pathology, a polícia considerou que a presença de diferentes compostos de mercúrio no carro, aliada ao acesso do Christoph a esses materiais, sugeria uma intoxicação auto-infligida. A ausência de um agressor identificado ou de um motivo para o ataque relatado, que envolvia um suposto homem com um guarda-chuva modificado, reforçou essa hipótese. Em 2013, cerca de 20 meses após o incidente, o Ministério Público arquivou o caso, afirmando que não havia novas pistas. Outros elementos também contribuíram para a interpretação inicial de suicídio. Vestígios do DNA do Christoph foram encontrados na parte inferior da fita adesiva que fixava o dispositivo com a seringa ao guarda-chuva, e ele havia contratado uma apólice de seguro de vida, cujo período de carência de 3 anos, exigido em casos de suicídio, havia expirado poucos dias antes do incidente. Além disso, pessoas próximas relataram que o Christoph expressava temores e ansiedade em relação ao futuro. A combinação desses fatores levou os investigadores a encerrarem a investigação sem torná-la pública na época. Inclusive, o nome do Christoph Bovin não foi nem divulgado lá atrás. O nome dele a gente só foi conhecer em 2022, quando o caso já foi reaberto e tal, num programa de TV. E a polícia encerrou dizendo que foi um suicídio. Sim. Contudo, permaneceram dúvidas bastante significativas. Não foi possível confirmar a alegação do Christoph sobre o agressor desconhecido, mas tampouco foi identificado qualquer indício concreto de que ele teria planejado uma morte tão dolorosa. A intoxicação por mercúrio, especialmente por compostos altamente tóxicos como o dimetilmercúrio, causa meses ou até anos de sofrimento intenso, e não há registros conhecidos de suicídio por esse método no mundo.
Em contrapartida, já houve assassinatos cometidos com essa substância. A possibilidade de que o Christoph tivesse tentado acionar sua apólice de seguro por meio de suicídio logo depois que a carência expirou foi considerada pela polícia, mas como muitos apontam, é improvável que alguém escolhesse uma forma de morte tão lenta e brutal. Embora fraudes envolvendo seguros não sejam incomuns, nada sugere que o Christoph levasse uma vida dupla ou escondesse segredos graves. Para muitos observadores, a teoria do suicídio permanece muito frágil. Não, e ao mesmo tempo, se fosse pelo seguro, ele teria, entre aspas, criado um plano para ninguém achar que era suicídio. Né? Então ele não precisava esperar a carência. Ele foi lá, ele contou que alguém injetou nele. Sim, e tal. Então era tava num guarda-chuva. Era para as pessoas acharem que foi um homicídio, então se foi um homicídio não precisava esperar a carência do suicídio, sabe? Não encaixa uma coisa com a outra. Sim. Durante a investigação, várias testemunhas relataram ter visto um homem desconhecido próximo ao local de trabalho do Christoph nos dias e até semanas que antecederam o ataque. Ele costumava permanecer no mesmo ponto da rua, sempre observando a área. Em uma das ocasiões, houve até uma breve troca de palavras. O homem se irritou com o cachorro de um pedestre e reclamou em voz alta. Apesar desses relatos consistentes, o indivíduo jamais foi identificado. A investigação sobre a morte do Christoph permaneceu arquivada por vários anos, vista inicialmente como um possível suicídio. Só em 2019 ela foi retomada após a prisão e condenação de um homem chamado Klaus, o assassino da lancheira, cujo caso despertou suspeitas de uma possível conexão. Assassino da lancheira. O Klaus O, a gente não sabe o sobrenome dele, que não foi revelado, só sabe que começa com O, funcionário de uma empresa de ferramentas em Schloss Reuter-Stukenbrock, foi condenado à prisão perpétua por envenenar colegas de trabalho ao longo de vários anos. Entre 2015 e 2018, ele espalhou compostos altamente tóxicos, incluindo chumbo, cádmio, mercúrio e até o dimetilmercúrio, nos sanduíches e bebidas dos colegas de trabalho. Por isso que ele é o assassino da lancheira. Ele pegava o que estava na sua lancheira e envenenava, entendeu? Um desses colegas, chamado Nick, de 26 anos, entrou em estado vegetativo persistente e nunca mais recobrou a consciência. Outros 2 colegas sofreram danos renais permanentes. O caso veio à tona quando Simon, um dos funcionários, percebeu partículas estranhas em sua garrafa de água e migalhas anômalas nos seus alimentos. Sem conseguir explicar a contaminação, ele procurou o Conselho de Trabalhadores e a direção da empresa, que instalou uma câmera de vigilância na sala de descanso. As gravações dessas câmeras flagraram o Klaus adulterando os alimentos, o que levou à sua prisão em 2018. Durante o seu julgamento, o Klaus permaneceu quase totalmente em silêncio. Ao longo de 15 dias, ele pronunciou apenas uma frase: "Apoio integralmente os argumentos apresentados pela minha defesa." Ele nunca ofereceu explicações, demonstrou arrependimento ou ofereceu qualquer palavra às suas vítimas. O juiz descreveu a sua postura como a de alguém que tratava os colegas como cobaias. E, segundo uma psicóloga da prisão, o Klaus teria dito que ele queria observar os efeitos dos venenos nas suas vítimas, como se estivesse conduzindo experimentos. A crueldade do caso chocou o público e também os magistrados. Nick existe apenas como uma casca física do que era antes, declarou o juiz George Zimmerman, dirigindo-se aos pais dessa vítima. A mãe do Nick, em lágrimas, descreveu como o filho foi adoecendo lentamente, sem causa aparente. O Simon, no tribunal, implorou ao Klaus que ao menos revelasse o motivo dos crimes, mas recebeu silêncio como resposta. O Tribunal Regional de Bielefeld considerou o Klaus extremamente perigoso, afirmando que ele é mais propenso à reincidência do que muitos assassinos condenados.
Como o Klaus utilizou compostos de mercúrio, inclusive o dimetilmercúrio, a polícia reabriu o caso do Christoph em busca de possíveis paralelos. A reabertura oficial aconteceu em 2019, mais de 6 anos após o ataque. A suspeita de ligação direta nunca foi comprovada, mas o método raro e o uso de substâncias incomuns tornaram inevitável a reavaliação do caso. No entanto, apesar da comparação, nenhuma correspondência genética foi encontrada entre o material coletado no ataque ao Christoph em Hanover e o perfil genético do Klaus. Assim, até o momento, não existe qualquer evidência forense que conecte os dois casos. O caso do Christoph Böwing voltou a ganhar destaque quando foi apresentado no programa Aktenzeichen XY Ungelöst, a versão alemã do Mistérios Sem Solução, junto com os mais procurados da América. A exibição do programa ocorreu em 24 de agosto de 2022, num episódio coeditado pela Polícia Criminal de Hanover, que reconstituiu o ataque e fez um apelo público por informações. Após a transmissão, a polícia recebeu centenas de denúncias. Algumas fontes mencionam cerca de 300, mas nenhuma se revelou realmente promissora. Apesar de 2 linhas de investigação inicialmente consideradas interessantes, nenhum avanço concreto foi registrado até 2023. A cobertura do caso no programa também chamou a atenção por contradizer elementos presentes em relatórios periciais anteriores. Nem a imprensa, nem a equipe do Aktenzeichen XY mencionaram a descoberta de objetos suspeitos no carro do Christoph, ou a hipótese cogitada no passado de que o ataque pudesse ter sido forjado ou auto-infligido. Pelo contrário, a investigadora responsável apresentou a substância utilizada no envenenamento como um composto orgânico de mercúrio, algo que, segundo ela, só poderia ter sido preparado por um especialista em química, restringindo assim o círculo de possíveis suspeitos. Esse ponto é considerado crucial. Não foi mercúrio metálico o que o Christoph recebeu por injeção, mas um composto altamente específico e extremamente difícil de obter. O promotor descreveu essa substância como a pista mais forte para chegar ao autor do crime. Seu preparo exigiria conhecimento avançado e equipamento adequado para manipulá-la com segurança, algo fora do alcance de uma pessoa leiga. O Christoph, segundo todas as investigações, não tinha qualquer experiência com o dimetilmercúrio, nem meios para produzi-lo e muito menos para adquiri-lo. A substância não é comercializável e o seu uso é restrito a laboratórios altamente especializados. Mesmo com a exposição televisiva e a mobilização do público, as autoridades continuam sem respostas. A Polícia Criminal de Hanover afirma que segue utilizando todos os recursos disponíveis, mas investigações nos círculos pessoais e profissionais do Christoph não identificaram nenhum suspeito. A investigadora Romy Leonhardt, do Departamento de Investigação Criminal de Hanover, admite que o caso permanece sem um motivo plausível. A falta de motivo consistente levou os investigadores a considerarem diversas hipóteses. Uma delas é a de que o Christoph possa ter sido vítima de um engano, uma confusão ou um erro de identidade. Outra hipótese frequentemente mencionada é a possibilidade do agressor estar ligado ao sindicato para o qual o Christoph trabalhava, ou ao setor químico. Como o sindicato IGBCE, que era de mineração, química e energia, lida com empresas onde o mercúrio ainda é assunto sensível, especialmente na mineração e nas indústrias que lidam com processos químicos complexos, alguns acreditam que o ataque pode ter sido motivado por ressentimento ou vingança contra o sindicato. Eu estava pensando nisso, que talvez ele tivesse sido confundido com alguém do sindicato,
E sindicato é aquilo. Ame ou odeia, sabe? Causa fortes emoções em vários grupos diferentes. Nada disso pôde ser comprovado. Ainda assim, o método do crime levanta suspeitas. O agressor utilizou um composto orgânico de mercúrio muito raro, perigoso e difícil de obter, cuja manipulação exige um conhecimento bem especializado. Essa escolha sugere que o autor do crime tinha formação técnica ou, no mínimo, acesso a algum ambiente químico. O Christoph, por outro lado, não tinha qualquer ligação com esse tipo de substância e certamente não poderia tê-la produzido ou adquirido por conta própria. Outra linha de raciocínio aponta para um possível ataque relacionado ao sindicato, mas em outro sentido. Mesmo que o Christoph, ele próprio, não trabalhasse diretamente na indústria, ele representava os trabalhadores de setores onde o mercúrio é um problema conhecido. Então, alguns especulam que o agressor possa ser um ex-funcionário ou alguém que se sentia prejudicado por condições de trabalho e que via no sindicato um alvo indireto de culpa. Se esse fosse o caso, o Christoph poderia ter sido escolhido por conveniência, não pela sua identidade pessoal, mas por estar no lugar certo na hora certa, ou no lugar errado na hora errada, né? A localização do ataque reforça essa ideia. Os investigadores analisaram a cena com atenção e concluíram que a abordagem ocorreu na saída dos fundos do prédio, um ponto discreto, com pouco movimento e perfeito para uma fuga rápida. A entrada principal, movimentada e com grande fluxo de veículos e transporte público, seria arriscada demais. Para cometer o crime com segurança, o agressor precisava de alguém que utilizasse consistentemente a saída lateral. E o Christoph parecia se encaixar nesse padrão. Ele saía quase sempre pelo mesmo local, no mesmo horário, e ia caminhando sozinho até o carro. Se o criminoso realmente observou o prédio por semanas, como sugerem alguns testemunhos, o Christoph pode ter sido escolhido não por ser a vítima ideal, mas por ser a vítima mais previsível, a melhor vítima aleatória dentro daquele contexto. Apesar de todas essas teorias, vingança, identidade trocada, alvo sindical ou até agressor com histórico de exposição ao mercúrio, nenhuma pista se confirmou. Os investigadores continuam sem resposta para a pergunta mais fundamental: por que o Christoph Buvin foi atacado? E mais inquietante ainda, quem poderia dominar uma substância tão específica, esperar pacientemente pelo momento certo e desaparecer sem deixar rastro? Apesar de haver uma descrição bastante precisa do agressor, fornecida tanto pelo Christoph quanto por testemunhas, as investigações não avançaram. Segundo a polícia de Hanover, o homem procurado tinha entre 40 e 50 anos, 1,75 a 1,85 de altura, e era muito magro, quase esquelético, com feições angulosas e maçãs do rosto proeminentes. O seu rosto foi descrito como bronzeado, com cicatrizes e marcas de acne, pele seca e lábios finos. Ele tinha cabelo curto, de louro escuro a castanho claro, e falava alemão sem sotaque, sugerindo origem local. Na tarde do ataque, ele vestia calça jeans azul clara desbotada, jaqueta preta brilhante, provavelmente de couro, óculos de sol, um boné escuro com letras claras e carregava o guarda-chuva preto usado no crime. Testemunhas também notaram um curativo grande e bege na bochecha direita, possivelmente cobrindo uma lesão recente. A partir dessa descrição, surgiram especulações sobre a saúde do agressor. As suas marcas faciais e pele irritada lembravam sintomas associados à acrodinia, um tipo de envenenamento por mercúrio que causa eczema e lesões cutâneas. Isso levantou a hipótese de que o próprio agressor pudesse ter sofrido exposição ao mercúrio e culpasse alguém por isso. Nesse cenário, o ataque seria uma forma de vingança contra um funcionário do sindicato, talvez escolhido ao acaso, mas dentro do universo que ele responsabilizava.
Outra possibilidade é que ele conhecesse profundamente os efeitos do composto utilizado. O veneno empregado no ataque tem um período de latência longo, extremamente incomum, e é letal em quantidades mínimas. Esse intervalo entre o contato e os primeiros sintomas daria ao autor uma grande vantagem. Em circunstâncias normais, ninguém conectaria um breve contato com um guarda-chuva à grave intoxicação fatal ocorrida dias depois. O Christoph só percebeu o ataque porque ele conseguiu arrancar a seringa do agressor. Sem isso, o caso talvez nunca tivesse sido interpretado como homicídio. Então, duas linhas interpretativas permanecem. O agressor era alguém familiarizado com o mercúrio, talvez até vítima dele, e buscava vingança, ou ele foi atraído exatamente pelas características do veneno, letalidade discreta, sintomas tardios e alta dificuldade de rastreamento. O que permanece incontestado é que o homem parecia fisicamente debilitado, uma pessoa muito doente, nas palavras de quem testemunhou o ataque, e ainda assim demonstrou planejamento, determinação e conhecimento técnico. A teoria mais espetacular sobre o caso do Christoph sugere uma possível ligação com serviços secretos, principalmente porque o ataque lembra o famoso assassinato do guarda-chuva de 78. Na época, o escritor e dissidente búlgaro Georgi Markov foi atingido na perna por um dispositivo escondido na ponta de um guarda-chuva enquanto esperava o ônibus na ponte de Waterloo, em Londres. A agulha introduziu uma microcápsula de ricina, uma toxina altamente letal. O Markov apresentou febre horas depois e morreu 4 dias mais tarde. Décadas depois, investigações apontaram que o ataque foi ordenado pelo ditador búlgaro Todor Zhivkov e executado pelo serviço secreto búlgaro com apoio da KGB. A autoria direta, porém, nunca foi identificada, em parte devido à destruição de documentos oficiais. O cara era um jornalista ou eu tô viajando? Ele era um escritor e jornalista da BBC. A gente falou mais, até entrei em mais detalhes sobre o caso do Markov no nosso episódio 19, que foi sobre a Vesna Nasteva, que era uma cientista búlgara que foi assassinada num trem. É um dos meus episódios preferidos ainda até hoje. E aí eu mencionei bastante o caso do Markov naquele episódio, entendeu? Uhum. O caso do Georgi Markov se tornou um símbolo da criatividade letal dos serviços secretos do leste europeu, especialmente na Guerra Fria. O método inspirou inúmeras teorias e não apenas pela sofisticação. 10 dias antes do assassinato do Markov, outro desertor búlgaro, o Vladimir Kostov, também havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato semelhante em Paris. Desde então, ataques com dispositivos ocultos em guarda-chuvas entraram para a mitologia da espionagem. Essa associação naturalmente surge quando se analisa o ataque ao Christoph, especialmente porque também envolveu um guarda-chuva adaptado para injetar uma substância tóxica. Casos similares ocorreram novamente em 2015 e 2016, no sul da Índia, quando criminosos locais assassinaram 3 pessoas usando guarda-chuvas com seringas contendo cianeto. A ideia do guarda-chuva como arma não é exclusiva da espionagem, mas o Markov permanece como a principal referência. No entanto, a própria investigadora do caso do Christoph, a Romy Leonhardt, afirmou que, embora essa hipótese tenha sido considerada, nada indica a participação de um serviço secreto na morte do Christoph. E, de fato, há importantes diferenças. A arma usada contra o Christoph era bastante rudimentar, provavelmente construída pelo próprio agressor, muito diferente dos dispositivos microengenheirados do caso do Markov. Além disso, agentes profissionais tendem a agir com absoluta discrição, enquanto o comportamento do agressor, no caso do Christoph, foi arriscado, improvisado e muito pouco refinado. Porque parece que o cara virou e conseguiu arrancar a seringa
do guarda-chuva. Então, assim, para um espião de verdade, isso nunca aconteceria. Não, isso é extremamente perigoso. Porque o espião de verdade, se alguém achar ele com uma seringa, como é que ele não vai conseguir desenrolar e enganar alguém? Então, não pode ter um negócio que se desfaça assim. Essa discrepância levou alguns analistas a suspeitarem que, se houve inspiração no caso Markov, ela foi meramente simbólica. Talvez alguém quisesse imitar ou fingir que estava imitando um assassino secreto. Mas, nesse caso, a pergunta permanece. Por quê? Para criar pânico? Para inflar o próprio ego com uma fantasia de espionagem? Ou porque o agressor estava mentalmente perturbado e envolvido num delírio de grandeza? Mais plausível é a hipótese de que o criminoso tivesse fascinado pela arma em si. O uso do guarda-chuva oferece anonimato, a aproximação fácil da vítima e a ilusão de um ataque silencioso. Ele talvez acreditasse que poderia administrar um veneno quase sem deixar vestígios, especialmente porque compostos como o mercúrio são discretos e têm um longo período de latência. Diferentemente da cápsula de ricina usada contra o Markov, porém, uma agulha injeta líquido mais visível e dolorosamente perceptível do que uma cápsulazinha de ricina que um guarda-chuva vai disparar. O guarda-chuva do espião, no caso, vai disparar, entendeu? Ele não estava levando em conta que a dor vem, você enfia, aperta, isso já dá já chama a atenção, mas a dor maior vai vir quando você injetar o líquido na pessoa. Isso não é uma coisa que passa despercebida. Se fosse só a parte de injetar e nisso encostar e disparou a cápsula, que nem no caso do Markov, seria muito mais simples. Porque, se eu não me engano, a história dele, o cara nem se tocou que era. Achou que tinha sido uma batida. Não, ele achou que tinha sido, sei lá, uma abelha me picou, alguma coisa assim, entendeu? Ele ficou, o que aconteceu? Uma coisa entendeu? No fim, embora a evocação do caso Markov torne essa teoria atraente, a lógica operacional, a arma artesanal e o comportamento do criminoso tornam improvável o envolvimento de uma agência de inteligência. O cenário mais coerente é o de um indivíduo agindo sozinho, talvez inspirado pela mitologia da espionagem, mas operando com recursos domésticos e motivações pessoais ainda desconhecidas. Então, queridos ouvintes, se você estiver na chuva, você vai querer se molhar? Provavelmente não, você vai puxar seu guarda-chuva. E quem é o guarda-chuva do Detetive do Sofá? São os nossos apoiadores, aqueles que ajudam esse podcast a ficar sequinho, trazendo novos casos misteriosos para vocês. Torne-se você também um guarda-chuva do Detetive do Sofá, acessando os links para nossas campanhas de financiamento aqui embaixo, ok? Eu quis muito colocar guarda-chuva nessa mensagem e foi isso aí que eu consegui pensar. De volta ao episódio. Finalmente, em maio de 2023, a equipe da inspetora-chefe Romy Leonhardt obteve novos vestígios de DNA na arma do crime. Ela revelou essa descoberta em dezembro de 2024, no podcast Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen, apresentado por Rudi Czerny e Conny Neumeier. Esses vestígios genéticos pertencem a pelo menos 2 homens diferentes e foram encontrados na seringa usada no envenenamento. Em 2025, confirmou-se que nenhum deles havia sido identificado e que nenhum suspeito havia sido preso até então. Ainda assim, a Romy Leonhardt mantém o otimismo. Ela acredita que esses novos traços poderão, enfim, levar à solução do caso. Uma certeza, porém, já existe. Não se trata do assassino da lancheira, o Klaus, cujo DNA não está presente nesse material analisado. A inspetora Romy demonstrou esperança de que essas evidências recentes pudessem impulsionar a investigação. Como parte das investigações de casos arquivados, queremos começar do zero. Muitas vezes o tempo joga a nosso favor, explicou ela. Segundo a Romy, o objetivo também era enviar uma mensagem à família da vítima, dizer que
o caso não está esquecido, e ao próprio autor do crime, para mostrar que, olha, você não escapou, o caso permanece ativo. Nesse podcast de 2024, que eu não vou repetir o nome... Eu ia perguntar, qual o nome mesmo? Aktenzeichen XY não sei o que lá, Verbrechen. No podcast de 2024, ficou evidente o desconforto da investigadora ao abordar aquela antiga teoria do suicídio. A própria equipe reconhece hoje o quanto essa hipótese foi equivocada, quando no início o caso foi classificado como autoextermínio. Chegou a ser arquivado por fazer isso, né? A impressão digital do Christoph na parte inferior da fita adesiva e as marcas de mercúrio no painel do carro suscitaram muita especulação na época. Mas, mesmo considerando a cronologia dos fatos, há explicações simples e plausíveis para ambos os vestígios. É possível que a vítima tenha manipulado a arma após o agressor perdê-la durante a luta. Imagina a cena. Após ser atacado, em estado de choque, o Christoph sentou-se no carro aguardando a ambulância. Não seria natural ele examinar aquele estranho dispositivo que tinha acabado de feri-lo? Talvez até retirar cuidadosamente a fita adesiva para ver o conteúdo da seringa? Esse gesto seria suficiente para contaminar tanto o painel do carro quanto a própria fita adesiva, deixando a digital do Christoph lá. É uma possibilidade bem fácil de visualizar e longe de ser uma coisa absurda. Outra coisa que ficou clara no podcast é que a polícia chegou a investigar por um longo período um homem que hoje tem cerca de 60 anos. Embora ele tenha sido considerado o principal suspeito, nenhuma prova concreta foi encontrada para sustentar essa suspeita e até hoje o motivo pelo qual ele entrou no radar das autoridades permanece obscuro. Pelo que se pôde compreender, esse indivíduo é investigado há algum tempo, mas faltam evidências físicas que o conectem diretamente ao crime. Um detalhe curioso é que o número do caso sugere que o autor possa ser originário do distrito de Celle e não da região metropolitana de Hannover. Isso pode ser apenas uma questão de nomenclatura administrativa, mas também pode indicar que os investigadores presumem que o responsável esteja localizado naquela área, onde a vítima também morava. O programa Aktenzeichen XY frequentemente apresenta casos em que o principal suspeito já é conhecido da polícia, embora essa informação muitas vezes não seja mencionada publicamente. Considerando que se trata de um ataque com veneno, algo bastante incomum, é improvável que a polícia tenha escolhido o suspeito ao acaso. É mais provável que existam indícios indiretos ou comportamentais que o conectem ao caso, ainda que sejam insuficientes para uma acusação formal. Nesse momento, a investigação parece depender de pessoas que tenham informações relevantes e ainda não tenham se manifestado. Quanto às conexões citadas pela polícia, o fato de afirmarem que não há nenhuma ligação evidente não exclui a possibilidade de trabalharem com hipóteses internas consideradas plausíveis. As autoridades costumam ser cautelosas nas suas declarações públicas, principalmente para evitar danos a imagens de potenciais suspeitos, que futuramente possam ser julgados, já que uma exposição indevida pode comprometer todo o processo. Uma das consequências mais sombrias da recente exposição do caso do Christoph Bovin foi um crime chocante ocorrido em 2023, a tentativa de assassinato de uma criança de apenas 1 ano usando o mercúrio. No julgamento realizado no Tribunal Regional de Hannover, 2 réus foram condenados a longas penas. Um homem de 30 anos recebeu 13 anos de prisão e a sua ex-parceira, de 34 anos, foi condenada a 12 anos de prisão. Ambos foram responsabilizados por tentativa de homicídio. Inicialmente, eles negaram as acusações, mas pouco antes do encerramento do processo, admitiram ter injetado mercúrio no pé esquerdo e no tornozelo direito da menininha de 1 ano, em 24 de julho de 2023. De acordo com a acusação, o homem agiu movido por vingança contra a mãe da criança, que havia terminado o relacionamento pouco após o nascimento da filha deles. Segundo o tribunal,
não houve qualquer indício de que os réus esperassem um desfecho menos grave. Eles aceitaram a possibilidade de que a menina pudesse morrer. Ela morreu? Ainda não. 2023, né? O juiz destacou ainda que os dois planejaram o crime por meses. Mensagens trocadas entre eles mostraram tentativas de comprar termômetros antigos para obter mercúrio e buscas online sobre como adquirir a substância. Em janeiro de 2023, o casal assistiu ao episódio do Aktenzeichen XY, que abordava o caso do Christoph Bovin, um elemento que, segundo a acusação, reforçou a premeditação. Foi depois que eles assistiram esse episódio que eles tiveram essa ideia. Em junho, a mulher conseguiu comprar um termômetro de parede antigo carregado de mercúrio numa plataforma online. As consequências para a vítima foram devastadoras. A menininha desenvolveu uma infecção purulenta no pé e uma erupção cutânea generalizada. O mercúrio foi descoberto apenas por acaso durante o terceiro procedimento cirúrgico pelo qual a criança teve que passar. No total, ela já precisou passar por 10 cirurgias e segue em fisioterapia intensiva. Segundo o advogado da família, os possíveis danos de longo prazo incluem paralisia, dificuldades de fala e déficits cognitivos. O Ministério Federal do Meio Ambiente destacou que o mercúrio é altamente tóxico, capaz de causar lesões graves nos sistemas nervoso, imunológico e reprodutivo, e é especialmente perigoso em exposição prolongada e em organismos tão vulneráveis quanto o de uma criança pequena. Infelizmente, não há informações públicas atualizadas sobre o estado atual dessa menina. Resta apenas torcer para que ela tenha se recuperado ao máximo possível das sequelas deixadas por um ato tão cruel quanto incompreensível. Até hoje, a polícia não consegue explicar por que o Christoph Bovin se tornou alvo do assassino. A busca por pistas que possam finalmente esclarecer o crime continua em andamento. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha feito observações relacionadas ao ataque ocorrido em 15 de julho de 2011 entre em contato. Isso inclui não apenas testemunhas que possam ter visto algo naquele dia, mas também pessoas que conheçam alguém que corresponda à descrição do possível autor, especialmente alguém com conhecimentos de química ou acesso a compostos como o mercúrio. A família do Christoph, que há anos espera por respostas, mantém apenas uma esperança tênue. Como afirmou a procuradora sênior Irene Zillinger, a investigação pode ser reaberta a qualquer momento, caso surjam novas informações. Você contou da tentativa ali de homicídio da menininha? Sim. Porque o pai ouviu um podcast? Não, nesse caso ele assistiu na TV, né? Tá, porque existe o programa de TV, o Aktenzeichen XY, que é como se fosse um Unsolved Mysteries da Alemanha e tal. E esse programa, o episódio do Christoph, foi ao ar em janeiro de 2023, ou dezembro de 2000, ou foi em 2022, e em 2023 teve reprise. E existe também o podcast do programa, que dá informações adicionais e vai atualizando sobre os casos. Entendi. O podcast que saiu no final de 2024 e contou com essa entrevista com a investigadora e essas informações mais recentes que eu dei. Mas o que influenciou o casal mesmo foi o programa de TV. Tá, isso tudo que você falou, eu queria perguntar. Você tem um podcast de crimes não solucionados. E já pensou? Porque assim, cada episódio é uma morte e um desaparecimento sem explicação. Como eu sempre falo várias vezes, só precisa de um maluco. Se de todos os nossos ouvintes, a gente tem um maluco que escuta, pega inspiração e faz uma parada, já imaginou isso? Eu ia me sentir péssima. Eu ia me sentir muito mal. Eu ia me sentir responsável, parcialmente responsável pelo que essa pessoa fizesse. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, todas essas informações que eu dou aqui... Estão por aí? Estão por aí. Entendeu? Claro que eu também converso com investigadores, com familiares, com amigos das pessoas, das vítimas e tal. Mas, assim,
a grande parte, a maior parte das informações tá disponível. Então... Mas, de qualquer forma, eu me sentiria responsável. Eu acho que eu ia ficar extremamente deprimida se algo assim acontecesse. Entendi. Não esperava essa resposta. Não? Mas interessante. O que você achou? Sei lá, que a gente fosse fazer graça e ficasse rindo. Não. Eu não sei. Cruz credo, nossa. Nossa, o podcast vai ficar famoso. Não, pelo amor de Deus. Eu ia Entendeu? me sentir horrível se isso Entendi. acontece. Então, nesse clima que pesou... Sim. Esse episódio foi feito com a colaboração do meu pai, o Tadeu, que tá aqui hoje assistindo a gravação ao vivo no meu pequeno estúdio / escritório. Entendi. Yay! Obrigada, pai, pela sua presença nesse episódio de hoje. Você gostou? Gostei. Então tá bom. Ele é uma pessoa de poucas palavras. Não sei nem né? se o microfone pegou. Ele é uma pessoa bem sucinta. E então é isso aí. Se você quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, acessa o Orelo ou o Apoia-se e escolhe lá a sua categoria de apoio. Sim. Certo? É o nome dos 2 sites que a gente usa, pai. Você pode acessar orelo.cc/detetive do sofá e apoiar o podcast. Ou você pode acessar apoia.se/detetive do sofá. E aí você escolhe lá dá o seu apoio. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. O link tá sempre aqui embaixo, gente. Isso. O que vocês acharam desse episódio, do caso do envenenamento do Christoph Bovin? Envenenamento por guarda-chuva. Quem será que fez isso e qual será o motivo que essa pessoa teve para matar o Christoph, né? Qual dos motivos que eu citei você acha que é o mais plausível? A gente não tem nominalmente nenhum suspeito aqui, só temos teorias bem sobre o suspeito soltas, né? Sobre quem deve ser essa pessoa. Será que ele estava doente? Será que ele... Pois é. Então, me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá. E vai lá também, deixa um comentário no nosso Spotify desse YouTube episódio, também. No YouTube. E me diz o que você achou desse caso, quais as suas teorias pessoais, certo? Certo. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.